Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Glória a Deus. A versão que eu tenho nas mãos diz assim: portanto, estejam com a mente preparada e prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Alguém pode ler alguma outra versão aí, por favor? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amém. Pai maravilhoso e santo, nos entregamos em tuas mãos humildemente, pedindo, Pai, que o teu Espírito venha iluminar os olhos do nosso entendimento para a tua palavra, Senhor, e que assim possamos crescer no conhecimento de ti, Pai, e possamos não apenas ouvir, mas também praticar a palavra que o Senhor tem a nos revelar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode assentar-se, irmãos queridos, dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, amados, a versão que eu tenho aqui, ela fala sobre a mente preparada. A versão que a missionária Vânia leu fala cingindo os lombos do entendimento, ou seja, um preparo no entendimento. Mente, entendimento, né? Então nós vemos que é a mesma palavra, com o meu sentido é o mesmo com palavras sinônimas. Agora, qual é a dificuldade, a grande dificuldade? Porque o adversário, ele quer a todo custo, de todas as maneiras, ele quer influenciar a cada um de nós para exercer controle na nossa mente, controle sobre os nossos pensamentos. Essa é a intenção do nosso adversário. Os irmãos já ouviram aí alguém dizer que a mente desocupada é a oficina de Satanás, né? Então a função dele é querer que a sua mente fique desocupada, que a sua mente não fique preparada, que os lombos do seu entendimento não sejam cingidos, para que ele possa trabalhar na sua mente, na minha mente, na mente de cada homem, de cada mulher, principalmente do cristão. Ele quer agir na mente. O que acontece na mente? Na mente surgem muitas vezes os medos, as dúvidas, os ressentimentos e tantas outras coisas surgem na mente. As sugestões, né, surgem na mente. Então a nossa mente deve estar com os lombos cingidos, ou seja, deve estar preparada, deve estar vigilante, prontos para agir. Devemos estar vigilantes e colocar toda a nossa esperança na graça que nos será dada quando Jesus Cristo for revelado. Hoje pela manhã, na meditação que eu estava fazendo nesse mesmo capítulo, fala um pouco antes sobre Jesus Cristo sendo revelado. Então, esse Jesus Cristo sendo revelado significa quando nós o contemplarmos face a face, quando nós o vermos, quando todo olho o contemplar, quando ele vier para que todos o vejam e todos o contemplarem, então ele será revelado. Até quem o negava vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então esse é o Jesus Cristo revelado, para que todos saibam que ele é o Senhor e todos confessem. Até Satanás vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Bom, nós sabemos que muitas das características do adversário: roubar, matar, destruir, mentir, enganar. Essas são as características do adversário. Então, quando você sabe, você reconhece a voz dele, e você sabe que a batalha vem sobre a nossa mente. Quando nós percebemos isso, nós podemos estabelecer uma estratégia ofensiva. Você não vai ficar esperando o adversário te atacar, você vai contra-atacá-lo. Quando a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue,
Quando fala de luta ali, não está falando de luta, mandar míssil teleguiado lá nos quintos dos infernos para atingir o Satanás, não. É uma luta em que ele vem com toda a fúria para nos atingir de perto, de perto, de perto. E a estratégia dele mais perigosa e mais usada é tentar atingir a nossa mente. Há irmãos, há irmãs que têm assim uma facilidade, há pessoas que têm uma facilidade muito grande de pensar e de pensar mal, lamentavelmente. Poxa, acho que aquela irmã não gosta de mim, acho que aquela irmã, irmão, você estava falando, você falou para a irmã fulana isso, não foi? Aí você vai dizer que não foi, mas o inimigo já lançou na mente daquela pessoa que foi, mesmo não tendo sido. Então nós temos que ficar muito atentos com a nossa mente, porque a nossa mente ela prega peças, o adversário usa. Você diz uma palavra e a pessoa ouve de outra maneira, com outra entonação de voz, e de repente gera um conflito. De repente aquela pessoa também te devolve aquela palavra. Isso acontece muito entre amigos, entre casais, porque a função de Satanás é desfazer amizade, desfazer um relacionamento. A função do diabo é desfazer, é destruir. Uma das funções dele é destruir. Então acontece muito num relacionamento de irmão com irmão, de marido com mulher, de amigos, né? Acontece muito isso. Você diz uma palavra, aí o diabo pega aquela palavra no meio do caminho, ele deturpa e leva para o ouvido da outra pessoa de uma maneira totalmente distorcida. Às vezes ele usa o próprio vento, às vezes ele usa um intermediário humano mesmo, para levar aquela palavra até você de uma maneira distorcida. E aí você já faz um julgamento daquela pessoa que falou na maior das inocências, e você já começa a ficar inimizado com aquela pessoa, sem a pessoa ter nada a ver, sem ela ter feito nada contra você. Então isso é um trabalho na mente que o adversário procura fazer para destruir amizades, para destruir famílias, destruir lares, para destruir, roubar, matar e destruir é a função dele, né? Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Amém. Então vamos desfrutar a vida com abundância, mas vamos ficar atentos às astúcias do adversário, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então o que nós temos que fazer quando nós sabemos que existe, o adversário fala na nossa mente e tenta nos induzir a nos posicionarmos de uma maneira contrária ao que Deus quer, a pensarmos de uma maneira contrária ao que Deus quer? O que nós temos que fazer? Nós temos que resistir a ele, nós temos que estabelecer uma estratégia ofensiva contra os ataques do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. A sua mente é o campo de batalha, é o lugar aonde você deve vencer Satanás. Vencer Satanás. Eu já falei aqui da irmã Virgínia. Irmã Virgínia, ela foi uma bênção na minha vida. Eu aprendi muito com ela, com os erros e acertos dela, e com a maneira como Deus a usava. E eu me lembro que eu estava de férias eu fui ajudá-la a fazer a feira, e nós fomos andando por uma rua lá em Engenheiro Pedreira, uma rua de barro, de poeira, e nós fomos andando, e ela ia louvando ao Senhor. De repente ela repreendeu: ah, diabo, você pensa que me engana? Está repreendido. Deu uma risadinha, né? E repreendeu o demônio em nome de Jesus. Ela estava com a mente ligada, e quando ele veio na mente dela tentando falar alguma coisa que não era da parte de Deus, na hora ela rechaçou, ela repreendeu aquilo. Então nós temos que estar sempre atentos. Por isso que fala que a nossa mente deve estar preparada. Em Romanos capítulo 12 fala que nós devemos ter a mente renovada para conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Nós devemos nos transformar pela renovação da mente. Então o que nos transforma, a transformação começa na mente, na renovação da mente. E a nossa mente é renovada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Começa a ler um salmo por dia, começa a ler o Evangelho de João um capítulo por dia, começa a ler um livro da Bíblia por dia, um capítulo de um livro, né? Pega na sequência, por dia, até terminar aquele livro. Aí você vai ver que a sua mente começa a ser renovada. Se você lê em voz alta, melhor ainda, que é a meditação.
que eu vou falar oportunamente sobre meditação aqui, meditação bíblica. Então, Deus, Ele nos concedeu, a cada um de nós, todas as armas. Deus entregou para mim e para você todas as armas que nós necessitamos para vencer essa guerra contra Satanás. As nossas armas são poderosas em Deus, está escrito na Bíblia. As nossas armas são poderosas em Deus. Então você pode confessar essa palavra e adquirir essa certeza, porque a qualquer momento, quando você começar a ler a palavra de Deus, você vai descobrindo. A gente tem falado aqui, mas às vezes você não pode vir ao culto. Nós temos falado aqui sobre as armas poderosas em Deus, mas às vezes você não pode estar presente. Então você vai descobrindo na Bíblia, lendo, né, e meditando. As nossas armas são poderosas em Deus, e Ele nos concedeu essas armas para que nós possamos vencer esta guerra contra o adversário. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades espirituais da maldade. Então, essas armas vão te ajudar a conquistar vitórias. Vitórias. Preste atenção. Quem bebia, quem se alcoolizava, quem se drogava, não quer continuar procedendo dessa maneira, quer um renovo na sua vida, quer uma transformação, mas nem sempre a pessoa tem força sozinho, precisa de ajuda, Alguns recorrem à ajuda terrena, médicos e internações, etc. Mas se nós recorrermos, aquela pessoa recorre à ajuda do céu, e confiar na ajuda do céu, ela consegue se desintoxicar e se livrar da dependência. Consegue, pela palavra de Deus. Senhor, eu quero me livrar disso assim, assim, assim. Eu vou agora entrar num propósito, 3 horas da madrugada, o Senhor vai me ajudar, eu vou acordar, vou me levantar, que se você ficar deitado você volta a dormir, vou me levantar, vou pegar a palavra, vou dobrar os meus joelhos, ter 5 minutos de oração e depois eu vou ler a palavra. Não vou ler em voz muito alta para não incomodar os vizinhos, mas vou ler de modo que eu possa ouvir o que estou lendo. E pega o Salmo 1 e vai até o Salmo 150. Depois pega o Evangelho de Mateus e vai até o último capítulo, o Evangelho de Lucas ou de João e vai até o último capítulo. Você vai ali começar a ter um contato com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o que acontece quando você pega, se você pegar uma espada pela primeira vez? Você vai olhar e vai, talvez você viu em filme alguém fazendo o gesto de brandir a espada para lá, para cá, você pode até fazer aquilo, mas com cuidado, que você pode até se machucar na primeira vez, ou cortar uma cortina, ou cortar um móvel. Mas quando você começa a se adestrar no uso da espada, com certeza você começa a se tornar um guerreiro. E Deus te chamou para ser um guerreiro, e um guerreiro que começa a vencer na mente, preparar a mente. Assim como os soldados se preparam fisicamente para enfrentar batalhas em exercícios, você se prepara espiritualmente para enfrentar batalhas num exercício espiritual da oração, do jejum e da palavra de Deus. Aleluia! Então essas armas que o Senhor nos dá, que são poderosas em Deus, elas nos ajudam a conquistar a vitória. Elas permitem que você se mantenha firme contra os ardis ciladas, as ardis astúcias do nosso inimigo. Você fica firme, permanecer firme. Agora, enquanto você não percebe, enquanto você não se dá conta de que a mente é o campo de batalha, e não tomar essas armas para lutar contra Satanás, você tem uma vitóriazinha aqui e uma derrota acolá. Duvida, crê, torna a duvidar. Se levanta, torna a cair. Deus não quer isso. Diga para alguém perto de você: Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para nós. Aleluia. Deus quer que você vença. Deus te chamou com a marca do vencedor. Aleluia. Então nós precisamos aprender como vencer a batalha espiritual, que se trava na nossa mente. Eu estava falando com um jovenzinho
que ele gosta muito de mim, muito meu amigo. E ele, toda vez que surge um desafio, seja o que for, por menor que seja, ele diz: eu não posso. Aí eu digo para ele: claro que você pode. Você pode, você é um vencedor, você é um campeão, você pode. E nós temos que condicionar a nossa mente a sair do eu não posso, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O adversário lança na nossa mente a mensagem do eu não posso. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos continuar o eu não posso, eu não posso, eu não posso a vida toda. Mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quando você aprende como vencer a batalha espiritual que se trava na sua mente, você começa a vencer a guerra. Amém. Aleluia. Se nós não aprendermos a assumir o controle de todas as áreas da nossa mente, que a mente é que controla todas as outras coisas, as outras partes do nosso ser. Isso aqui, ó, tá vendo esse movimento com os dedos? A mente está comandando esse movimento com os dedos. A mente está comandando a boca que está falando. A mente está comandando os olhos que estão olhando para os irmãos. A mente está comandando cada movimento nosso, o respirar e o bater do coração está sendo comandado e controlado pela mente. Os passos, tudo. E na parte assim dos ataques do adversário, nós temos que aprender também a controlar essas áreas da nossa mente para poder controlar. Enquanto isso não acontece, nós vivemos sendo enganados por aquele que nos odeia. Ah, mas eu sou crente há 50 anos. Não interessa. Se você não aprendeu a estar com os lombos do entendimento cingidos significa o quê? Preparados. Então a sua mente sempre vai ficar divagando no fracasso, na derrota, nos problemas, nas lutas, no filho com problema, no marido com problema, na esposa com problema, no emprego, no problema no emprego. Você vai viajar de derrota em derrota, porque a sua mente está condicionada a pensar em derrota. Amém. Condicione a sua mente a pensar em vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Então o adversário quer que a gente fique no engano. Ele não quer que nós tomemos a nossa posição de vencedores pela fé. Pela fé, capítulo 11 de Hebreus. Leia capítulo 11 de Hebreus em casa e descubra os vencedores, os heróis da fé que condicionaram suas mentes a serem vencedores. Aleluia. Então nós falamos aqui de estratégia ofensiva. Diga comigo: estratégia ofensiva. Estratégia ofensiva. Então o primeiro passo na estratégia ofensiva é você detectar o inimigo. Vamos lá, detectar o inimigo. Detectar o inimigo. O apóstolo Pedro ele diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos problemas, mesmos sofrimentos. Em 1 Pedro 5, Amém. versículos 8 e 9. Resista e permaneça firme na fé. Ele fica rugindo, procurando lançar mensagens de medo e de derrota e de fracasso na nossa mente. Mensagens de mágoa, de ressentimento, de lembranças amargas, de vingança. Só vou descansar quando ver aquele irmão fracassar. A mente daquela pessoa está tomada por uma mensagem de fracasso, de derrota, de vingança, e ela nem percebeu que está sendo derrotada enquanto quer a derrota do irmão. Amém. Então o motivo do adversário ganhar território, conquistar território na vida de muitos filhos de Deus é esses amados, essas amadas de Deus estão falhando. Muitos de nós estamos falhando em reconhecer os ataques do inimigo e preferir ignorar
Eu já vi gente dizendo o diabo não existe. Eu já vi gente dizendo, por que falar nele? Fala só em Deus, fala só na salvação. Fale na salvação, mas saiba que existe um adversário que não quer que você desfrute a sua salvação. E se prepare para combatê-lo, porque a Bíblia diz que nós estamos em uma luta contínua, não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais da maldade nas regiões celestiais. É uma luta. É uma luta. Não pensa que, quem entrega? Estava no mundo, estava na mão dele. Saiu da mão dele, pensa que ele fica batendo palminha? Não, ele fica desesperado, querendo nos conquistar de volta. Então aí a nossa mente tem que entrar no esquema para vencê-lo, renovada pela palavra de Deus. Então muitos irmãos preferem, não reconhece o ataque dele, prefere ignorá-lo. Não ignore, apenas revista-se do poder de Deus e o enfrente. Resista a ele na fé e ele fugirá de você. Amém. Amém. Aleluia. Então, para vencer essa guerra contra o nosso adversário, nós devemos ficar de guarda ininterruptamente, ficar permanentemente atentos. Amém. Procurar detectar o menor vestígio da presença do inimigo. Uma coisa que o povo de Deus deve pedir a Deus em oração constantemente, sabe o que é? Senhor, me dá discernimento de espírito. Senhor, me dá discernimento de espírito. Os irmãos se lembram que Jesus estava lá no pátio lá do templo, e chegou um camarada e começou a levar uma conversa com ele assim, bem bajuladora, de adulação. Ô mestre, nós sabemos que tu és justo e tu dizes tudo com sabedoria, e nada que o Senhor diz não foge à sabedoria, porque o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor é aquilo outro. Jesus ficou atento, ficou ligado, porque ele percebeu que aquele cabra ali estava sendo movido ele discerniu o espírito que estava agindo naquele homem ali, tentando enredar, porque nós somos vaidosos. O sangue de Jesus tem poder que o Senhor nos cubra com seu sangue, mas o ser humano é vaidoso, e o diabo contava com isso, e usou a boca daquele sujeito ali, justamente para tocar na vaidade de Jesus. Só que Jesus estava vigilante, Jesus se humilhou até a cruz, se humilhou para fazer a vontade do Pai, e é o que nós devemos fazer também. Aí quando o cara começou com esse discurso, em seguida veio o ataque. Diga, mestre, por favor, mestre, diga, é lícito pagar o tributo a César? Olha só a estratégia do cara. Os romanos estavam ali por perto, os judeus estavam por perto. Se Jesus dissesse que era lícito pagar tributo a César, os judeus viriam para cima dele. Se Jesus dissesse que não era lícito, os romanos viriam para cima dele. Então o cara queria botar Jesus numa enrascada, e muitas vezes, se nós não buscarmos discernimento de espírito, chegam pessoas perto de você querendo te botar numa enrascada. Aqui já chegou pessoas trazendo um bando de mendigos aqui para dizer que o pastor não tinha amor. Cadê o amor desse pastor? No término do culto, a gente pregando a palavra, de repente chegava aquela nuvem de mendigos, e sabe o que acontece? Queriam botar o pastor na enrascada, queriam jogar confusão na mente dos irmãos, porque o mendigo, quando vem, os domésticos da fé devem ser socorridos, e o mendigo, quando vem para atrapalhar um culto, ele deve ter homem dentro da igreja para botar os caras no lugar deles, para esperarem terminar o culto e serem atendidos. E a nossa igreja não é rica para jogar dinheiro fora, esbanjar dinheiro com homens drogados que não querem sair da droga, homens que consagram a esmola a demônios. Nossa igreja não é igreja para sustentar preguiçoso nem vagabundo, não. A nossa igreja tem rala, nós temos dificuldades para pagar os compromissos. E igrejas grandes por aí não andam fazendo esse tipo de caridade piegas, não. Então, o que acontece? Se nós não tivermos cuidado, a nossa mente, ela viaja. Então nós temos que estar atentos, buscando detectar o menor vestígio da presença do inimigo. E Judas, versículo 20, Judas é um dos livros mais próximos de Pedro, logo após João.
Judas, no versículo 20, nos fala de uma maneira muito nítida, muito clara, que nós temos de orar e nos edificar no Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele falou o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque a tentação vem aonde? Da mente. Na mente. Eva foi tentada na mente. O demônio, Satanás falou no ouvido dela e as palavras entraram para onde? Para a mente. Aí comandou os olhos para ver que o fruto do bem e do mal, comandou que era bonito, comandou digamos assim, a parte gustativa dela. Ela viu que aquela fruta era bonito e desejável ao paladar. Então trabalhou primeiro na mente. Então nós devemos ficar atentos, vigiar e orar, como o Senhor Jesus fala lá em Mateus 26, 41, vigiar e orar para não entrar ou não cair em tentação. Então, para não cair nas armadilhas de Satanás, nós devemos ter um processo de oração contínua. Senhor, me guarda, Senhor, me livra, Senhor, vai comigo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu me entrego em tuas mãos, Senhor, me ajuda, me dá discernimento de espírito. Oração contínua para não ser engodado pelo adversário. Então assim o Espírito Santo vai nos revelar as emboscadas do inimigo, para nos desviar, para nos afastar do caminho, ou nos matar. A intenção de Satanás é nos afastar do caminho ou nos destruir mesmo, para nos pegar mesmo no laço do passarinheiro. Então nós temos que agir no momento exato em que nós reconhecemos um ataque do adversário. Quem está com a mente, os lombos do entendimento cingidos, com a mente preparada, reconhece. Por mais que a pessoa chegue sorrindo, por mais que a pessoa chegue com uma conversa mole, reconhece que ali tem uma cilada. Vigilância contínua. Aí, como Jesus falou para ele no deserto: vai-te, Satanás, porque está escrito. Então, juntamente com as mentiras do diabo, você deve expulsá-lo. Mentiroso. Amados e amadas, somos bombardeados continuamente por pessoas que às vezes nem percebem. Será que Pedro percebia que estava sendo usado por Satanás quando ele disse que não ia permitir que Jesus fosse a Jerusalém? Ele não percebia, ele não sabia não. Ele pensou que estivesse tendo um rasgo de bondade, de amor para com o mestre, mas o Senhor Jesus, que estava discernindo, falou logo para ele, para ele não, porque estava nele: para trás de mim, Satanás, porque tu não consegues discernir as coisas de Deus. Não estava repreendendo Pedro, estava repreendendo o que estava agindo em Pedro. Mas o Pedro não percebeu que o inimigo tinha tomado a boca dele. Por que aconteceu isso? Porque a mente de Pedro ficou meio que embriagada. Os irmãos que já leram essa parte devem ter percebido que um pouco antes disso, quem se lembra? Um pouco antes disso, o Pedro fez a declaração que Jesus disse assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por isso que muitos idólatras aí acham que Pedro é o primeiro papa, é o primeiro, é a pedra fundamental da igreja e etc. Sobre essa pedra, que pedra? A pedra foi a palavra que tinha saído da boca de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, depois que Pedro disse essa palavra, inspirado pelo Espírito Santo, e Jesus falou: você, não foi a carne nem o sangue que te revelou, Pedro, foi o Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo revelou essa palavra, entrou no Pedro uma ausência de vigilância. Esse mesmo Pedro que nos recomenda para nós ficarmos com o Espírito cingindo os lombos do entendimento, esse mesmo Pedro deu uma bobeada tremenda ali, uma ausência de vigilância tão grande, que o inimigo tomou a mente dele e na hora ele soltou aquela história.
Jesus falando assim: importa que eu vá a Jerusalém, seja entregue na mão dos homens, seja morto, ou seja, no terceiro dia ressuscite. Não, mestre, eu não vou deixar que o Senhor vá a Jerusalém. Jesus na hora discerniu quem tinha falado antes tinha sido o Espírito Santo, agora quem estava falando era o demônio. Em outras palavras, amados, nós devemos estar atentos, amando os nossos irmãos, mas vigiando, porque qualquer palavra que destoe da nossa fé, da nossa esperança, do amor de Deus, do amor ao próximo, qualquer palavra que venha para censurar, criticar, acusar ou difamar um irmão, uma irmã, essa palavra o inimigo está tentando roubar de você a tua alegria, a tua graça e a tua fé. Amém. Então temos que ficar muito atentos e muito ligados, porque o adversário procura, ele ruge ao derredor como um leão buscando a quem possa tragar, e às vezes a gente não percebe que é ele. Proteção, diga comigo, proteção. Proteção. O segundo passo na nossa estratégia ofensiva é a proteção. Deus lhe concedeu uma armadura espiritual. Lá em Efésios 6,11 você lê isso. Deus nos deu uma armadura espiritual, glória a Deus. Então é possível vencer o diabo, mas essa vitória não é instantânea. Deus nos concedeu a armadura e nós devemos vestir a armadura. Leia Efésios capítulo 6, que você vai perceber ali do 8, do 9, do 10 em diante, você vai perceber. Você deve vestir toda a armadura de Deus, cada peça. E as peças da armadura são cinto da verdade, escudo da fé, couraça da justiça, capacete da salvação, evangelho da paz e espada do Espírito. Aleluia! Então, para ser invulnerável aos ataques de Satanás, você precisa vestir toda a armadura de Deus e colocá-la como cobertura, capacete da salvação. Coloque o capacete da salvação sobre a tua cabeça, sobre a tua mente, porque aí você vai dizer: vai-te, Satanás, porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só Ele darás culto. Com o capacete da salvação, você vai repreender qualquer espírito que chegar usando a boca de alguém para falar contra um irmão, falar mal de alguém, falar qualquer coisa que destoe do amor de Deus. Você vai dizer: está repreendido em nome de Jesus. Ah, eu não vou falar isso porque é minha esposa, não vou falar isso porque é meu marido, não vou falar isso porque é o pastor, porque é a pastora. Se eu falar alguma coisa, você perceber que não foi Deus, que é o demônio te tentando a desviar do caminho, você pode repreender, porque naquela hora que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos cubra com seu sangue. Nós estamos orando e pedindo ao Senhor para que isso seja permanente em nossas vidas. Mas se acontecer de uma pessoa, por mais importante que seja, que abrir a boca para falar algo que destoe da palavra de Deus, da vontade de Deus, do amor de Deus, do plano de Deus para com você, do que Deus tem de bom e de maravilhoso para com outro irmão, outra irmã, você pode repreender. Se você não tiver coragem de repreender da boca para fora, repreenda no teu espírito. Está repreendido, demônio, em nome de Jesus. Você não vai usar minha esposa para falar contra o irmão Wilson. Você não vai usar o meu irmão que eu amo para falar contra a irmã, a missionária, o diácono ou a diaconisa. Não vai. Então, essa deve ser a postura do homem e da mulher que está com o entendimento cingido, que está com a mente preparada, pronto para agir. Jesus estava pronto para agir. Lá no caso de Pedro, ele agiu na hora. No caso daquele cara lá no templo também, que tentou elogiar para ver se... ele agiu na hora. No deserto ele agiu na hora, estava pronto para agir. E você é filho de quem? Ô igreja, não seja tímida. Vou perguntar de novo. Você é filho de quem? De Deus. Então nós somos irmãos de Jesus. Ele é o primogênito e nós somos seus irmãos caçulas. Então, como irmãos, nós devemos estar como ele, prontos para agir, não aceitando as investidas do adversário contra a nossa vida, contra o nosso irmão, contra a nossa igreja, contra o nosso pastor. Não aceitando o que vier de procedência maligna.
A não ser que aquele irmãozinho esteja meio disposto a sofrer consequências no futuro, né? Mas então não aceite. Revista-se da armadura de Deus, vigie com a sua mente e seja fortalecido na graça do Senhor. Seja fortalecido no poder do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Diga amém, igreja, amém. Vamos estar em pé e vamos estar orando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a Deus, que Deus abençoe nossos irmãos que estão acompanhando também pela internet, que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra também fique gravada no seu coraçãozinho, em nome de